Para falar sobre essa partida e a participação dos times paulistas na 15ª rodada do Brasileirão, converso com o jornalista do Santa Portal, Ted Sartori. Ted, boa noite, obrigado, viu? Boa noite, Irineu. Estar aqui com a gente. A expulsão, obviamente, pesou, não é, Ted? Quer dizer, o Santos praticamente jogou os 90 minutos com um jogador a menos, se a gente considerar aí os acréscimos da partida. E aí fica muito complicado realmente, não fica? É, exatamente. Uma expulsão ocorrida com 1 minuto, né? Só confirmada aos 3 por causa do VAR, né? A princípio o árbitro deixou seguir, né? Mas o VAR foi lá, chamou o árbitro e desmonta, né? Desmonta qualquer equipe. Por esse ângulo fica difícil de perceber. Fica mesmo. De primeira fica difícil. Aí na repetição, quando se vê a repetição, é que se nota que o Gustavo Henrique vai no Pedro Rocha. Pedro Rocha de frente para o Everson, né? E não tem jeito, é cartão vermelho mesmo. Né? É o que determina, inclusive, a regra agora, né? Exatamente, era muito próximo, né? Inclusive, estão dizendo que é preferível hoje você deixar entrar na área e fazer o pênalti, porque aí você não vai expulso. Você não vai perder um jogador. Porque se você faz fora, você é expulso. Se você faz dentro, marca o pênalti, mas não é expulso. Exatamente. Aí, mas é uma regra meio complicada. Sempre o zagueiro faz a melhor escolha, né? Foi o caso do Gustavo Henrique. A entrada do Pará foi a melhor alternativa. O que aconteceu com o Vitor Ferraz? Ele já fez falta no jogo contra o São Paulo e agora de novo... Pois é, Irineu, eu acho que até mais do que a ausência do Vitor Ferraz, eu acho que o Sampaoli, eu gosto muito do trabalho do Sampaoli, muito admirado, realmente eu também gosto, mas eu acho que ele deveria ter feito a lógica. Saiu o Gustavo Henrique, tem que sacar um outro jogador, que fosse o Evandro, mas para entrar um zagueiro, tinha que entrar o Luiz Felipe. Ele ficou com um zagueiro durante o primeiro tempo inteiro e vendo que o Pará não foi bem, embora ele tenha dito que foi por causa de se mudar o estilo de jogo, aí sim ele colocou o Luiz Felipe no segundo tempo, no início do segundo tempo. Só que o Santos tomou um gol com 1 minuto de jogo do segundo tempo, com o Thiago Neves. E aí não teve jeito, o Santos jogou muito recuado, né, em função disso, talvez com o Luiz Felipe, não digo que o Santos não pudesse tomar o gol, que jogasse recuado, mas... eu acho que teria uma outra postura, né? O Cruzeiro não viria tão para cima, o Santos não ficaria tão recuado, porque estaria mais protegido. Agora, nas duas partidas, o Santos sofreu por problemas individuais, vamos chamar assim, né? Sim. A falha do Aguilar... Os zagueiros, né? No jogo contra o São Paulo e agora o Bruno Henrique fazendo essa falta, quer dizer... não chega a preocupar, não é? Não. Ted, em relação a isso, quer dizer, são duas partidas. Primeiro jogando fora de casa, jogou contra o São Paulo e agora contra o Cruzeiro. E em situações também que discutíveis. Em situações discutíveis. E outra coisa nele, né, se a tabela 2 rodadas antes foi mais tranquila para o Santos também pegou dois jogos complicados. Né? O São Paulo, que é um clássico fora de casa do Morumbi, e agora o Cruzeiro, fora de casa também, embora esteja lá embaixo, mas teve a estreia do Rogério Ceni, teve estádio lotado, quer dizer... E isso também, né, Fred? Uma mudança de expectativa das duas equipes, né? Totalmente. O São Paulo com o Juan Fran e com o Daniel Alves e o Cruzeiro com o Rogério Ceni, o novo técnico. Quer dizer, havia uma mudança de expectativa, né, também. Não, completamente. Da equipe. No caso do Cruzeiro em especial, o Rogério Ceni chegando, né, o Mano Menezes saiu. E ele ainda teve esse ingrediente a favor dele, que foi contar com o jogador do Santos a mesa. Quer dizer, isso foi bom até para o trabalho dele, porque ele foi lá, tirou o Egídio. O Rogério não podia ser melhor, né? Não podia ser melhor. Tirou o Egídio, colocou o Fred fez o primeiro gol e o Cruzeiro deslanchou. Por falar em expectativa, qual é a do jogo contra o Fortaleza, agora jogando na Vila Belmiro? É um jogo que, se já tinha uma importância natural do Santos correr atrás de uma vitória, o que teoricamente é o que deve acontecer, levando em conta Avaí, Goiás, o Santos jogou muito bem, foi em casa, ganha uma expectativa maior porque o Santos está a 2 pontos à frente do Palmeiras, né? Pelo empate de sábado do Palmeiras com o Grêmio. E do Flamengo também, né? Exatamente. Palmeiras e Flamengo tem 30, exatamente. Né, agora. Você tem muito... Agora o Palmeiras, além de ele se preocupar com o Santos, ele tem que se preocupar com quem está chegando no cangote dele, literalmente, porque está chegando, está empatando, 27 pontos. Tem um monte de time com 27 pontos. O Corinthians, por exemplo, também, que ganhou no sábado, também tem 27 pontos. Quer dizer, o Flamengo ganhando o Vasco, também tá com 30. Quer dizer, está todo mundo chegando perto. Esse é o problema do Palmeiras, acho que mais até do que alcançar o Santos. Agora, a coisa não é muito boa para o Zé Ricardo, né? Que na estreia já perdeu e pode perder de novo agora jogando na Vila aqui, quer dizer, 2 jogos pelo Fortaleza e de repente 2 derrotas. Exatamente. E jogou em casa, né, contra o Inter, né, que é também um grande time, né. Aliás, o destaque foi fora de campo, né, foi um enxame de abelhas lá antes do jogo. Que atrasou 20 atrasou minutos pelo menos uns 20 lá. minutos no início do jogo. E agora o Santos em casa, que é sempre uma pedreira, levando em conta
Avaí 3-1 e Goiás 6-1. O que o São Paulo, o time do São Paulo faz em casa é um negócio extraordinário. Então, Fortaleza que se cuida. Bom, o São Paulo garantiu 3 pontos na estreia do Daniel Alves e que estreia, não é? A chamada estreia perfeita, né? O Daniel Alves volta ao Brasil depois de 17 temporadas, aí estreia no Morumbi, um estádio lotado e faz esse gol aí, né? Foi o gol da vitória, né? Quer dizer, um belo gol que o Daniel Alves faz e numa jogada dos dois estreantes, né? O Juanfran começa o lance pela direita, toca para o Raniel no meio, ele fica de frente para o Daniel Alves, deixa para o Daniel e o invade, é como se fosse um atacante, né? O Daniel Alves ali, uma jogada de atacante, fez o gol, né? E como não podia deixar de ser, lances polêmicos com a participação ou não do VAR. No caso não, né? Teve um lance com o Thiago Volpi, né? Uma saída meio complicada ali, um tanto quanto imprudente, para usar o adjetivo mais claro, né, em cima do Felipe Cardoso. O árbitro deixou seguir, não houve uma consulta, no mínimo acho que merecia uma consulta lá. É muita imprudência, né? Olha, eu não acompanhei o jogo, mas eu confesso que quando eu vi o lance, sem saber se tinha marcado o pênalti não, na minha concepção, foi pênalti. Foi pênalti, não, pra só mim de ver claro. o lance, falei, nossa, foi pênalti. Depois que eu fiquei sabendo da confusão. Nem o VAR foi visto, né? Quer dizer, sequer foi chamado, né, o árbitro para ver esse lance. Não foi chamado. E até curioso, os comentaristas de arbitragem, né? Que até os comentaristas de arbitragem nítido, né? A maneira como ele entra no... Totalmente imprudente. Só pela imprudência nele, e ainda acerta de jeito o Felipe Cardoso, quer dizer, não tem como discutir. Curiosa a postura dos comentaristas de arbitragem. Um comentarista disse que foi claro, o outro já disse que era um lance interpretativo. Me desculpe, eu não vejo como interpretar de outra forma. Não sei qual é a interpretação aí. Pois é, né? Além do foi pênalti. Bom, o São Paulo tem 27 pontos, não é, Ted? E com um jogo a menos, quer dizer, pode se juntar aí nessa segunda colocação também, não é? Exatamente, é mais um para correr atrás do Palmeiras, é por isso que eu digo. Mais do que alcançar o Santos, o Palmeiras tem que se distanciar dos outros, porque tem mais gente para se distanciar. Bom, o Palmeiras empatou com o Grêmio lá no Sul, 1-1, resultado menos ruim, vamos chamar assim, né, para o Santos. Acabou sendo, né, e ainda mais com um empate no final, né? Esse foi o gol do Dudu, né, no primeiro tempo, um belo gol, inclusive. O Palmeiras até fazia uma boa partida, viu, Irene? Até fazia uma boa partida, fez um bom primeiro tempo, jogando... mas acho que perdeu a chance de matar o jogo também, não é, Ted? Quer dizer, com certeza, não, teve muito para isso. Mas o chute que o David Braz acerta, foi mais ou menos essa distância desse lance, daqui a pouco a gente vai ver, um pouco mais perto talvez, mas mais ou menos um chute parecido. Dizem que a lei do ex funciona muito contra o Santos, né? No sábado funcionou a favor, né? Porque o David Braz acabou ajudando o Santos com um golaço. Olha, o chute que ele dá, olha... É o chamado... Antigamente se chamava de pombo sem asa, né? Não, foi um golaço. Foi um golaço. Ele, inclusive, disse que foi o primeiro gol da carreira dele de fora da área. Ele nunca tinha feito um gol de fora da área. Me lembro de ter visto ele fazer um gol assim. Né? Bom, para encerrar os times de São Paulo, o Corinthians fez a lição de casa, 2-0 no Botafogo, jogando lá em Itaquera. Né? E o Corinthians jogou sem muitos problemas, né? 2-0, o Bocelli fez o primeiro gol, o argentino. Botafogo... Embora é curioso que o Botafogo até teve uma boa posse de bola, mas não soube criar. O Corinthians foi lá e definiu. Esse foi o gol do Bocelli, né? Pedrinho, inclusive, fez uma grande partida, participou dos 2 gols. O do Bocelli diretamente, né? Ele cruzou para o argentino pegar de primeira. E aí o Pedrinho que chutou para o rebote do Gatito e o Everaldo completou para as redes, né? Bom, o Corinthians chega aos 27 pontos com essa vitória. Eu vou pedir para o Ted continuar aqui com a gente para falar um pouquinho sobre natação. Vamos ver uma reportagem. Foi realizado nesse fim de semana na Unisanta o primeiro simpósio internacional de maratonas aquáticas. Atletas, estudantes e técnicos esportivos. Gente antenada na maratona aquática. Todos atentos para não deixar escapar um detalhe. Uma troca de experiências ímpar. Porque, afinal, não é todo dia que dá para acompanhar uma palestra do Dr. Blanco Herrera, médico da seleção brasileira, campeã do Mundial em Barcelona 2013 e nas Olimpíadas do Rio 2016. Ele falou, entre outros assuntos, das diferenças técnicas de se competir em mar aberto e nas piscinas. O principal, desde o ponto de vista da minha área de fisiologia, é que combina uma série de áreas funcionais que na piscina não é assim e que também tem que tomar em consideração condições adversas que podem ser
treinadas, como correnteza da água, como é o contacto físico, como é a parte técnica do contorno de boias. Igor de Souza, tricampeão da Maratona Aquática de Nova York, o único brasileiro a nadar o Canal da Mancha com ida e volta, foi um dos outros palestrantes. Eu estou há quase 30 anos na maratona, antes como atleta, depois como técnico, como dirigente. E é importante trazer pessoas que têm experiência para orientar esses novos profissionais. Com essa captação, com essa capacitação, você consegue buscar novos talentos, novas Anas Marcelas, novas Polianas. Então esse é o principal objetivo. O presidente da Associação Santa Cecília de Esportes, Marcelo Teixeira, também falou. Em pauta, a sintonia da universidade com as provas de longa distância. A clínica serve para passarmos um pouco dessa experiência, de muitas delas, quando nós até iniciamos com competições de menor porte, até abrirmos o calendário internacional da FINA. Raríssimas entidades tiveram ou têm a oportunidade de ter a confiança, a credibilidade. São apenas, até então, 7 etapas de competição pelo mundo, e a FINA depositou a confiança na Unisanta, no Brasil, para abrir esse calendário. E não só abrir, depois transformamos referências. Nós tivemos as Olimpíadas de Pequim e nós tivemos as organizações, parte dos organizadores que vieram aqui a Santos, conhecer como o Brasil, especialmente a Unisanta aqui em Santos, tinham atraído tantos nadadores diante da organização, da segurança, de todos aqueles que faziam e fazem parte de uma competição tão importante. Além do Dr. Herrera, outros especialistas participaram do evento, não é? Isso, o técnico da Unisanta, o Márcio Latufo, falou da rotina dos treinamentos. O Fabrício Antonelli, que é técnico da seleção italiana de maratonas aquáticas, falou de toda a preparação da Raquel Bruni, principalmente, que é vice-campeã olímpica. Mas a palestra que chamou mais a atenção foi do Harry Finger, que apesar do nome, ele é de Ilhabela e ele tem 61 anos, ele atravessou o Canal da Mancha com 58 anos. E começou a nadar aos 30, quer dizer, ele contou toda a experiência dele, foi muito divertido, porque ele chamava ele de devagar, que ele era muito devagar e tal, blá, blá. Ele chamou muita atenção e com bom humor contou sobre o assunto. Ted, obrigado, viu, mais uma vez pela sua participação, uma boa noite para você. Boa noite, Irineu, um abraço a todos.